Caros amigos, não saiam daí não, que... Reprovado! I won't stop, I'm here to get what I want. I'm not lost, I'm here to make it to the top. I'll take a shot, I'll overpower any boss. Cause I am not Let's someone go. that you would wanna cross. I move quietly, like a shadow, there's a dark side to me. I work privately to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch. Imagine se um órgão público chamasse o Disque Denúncia de Disque Vingança, Disque X9, Disque Caguete. Quem é que vai fazer uma comunicação a respeito de um crime que está em andamento, sendo um nome que não fosse Disque Denúncia? Você tem que se sentir importante na sociedade. Quantas vezes você já se deparou com aquela confusão e sempre tem alguém possuído pelo mal e diz, vou te denunciar, e vem quicando e tal, e vou denunciar e vai para a delegacia, eu vou dar queixa. Você não vai dar queixinha, você não vai dar queixa na delegacia. Queixa pressupõe ação penal privada. Vem quicando e aí eu vou te dar parte. Já que eu vou dar parte, não, você não é militar, nós não estamos dentro do Código Processual Penal Militar. E faz o que então em delegacia? Delegacia, nós trabalhamos com notícia crimes. Você já foi pego em flagrante? Eu tenho certeza que você foi pego em flagrante. É mentira! Ainda que você negue, em alguma vez na vida, em algum momento, em alguma situação, você foi pego em flagrante. Aí agora eu fico pensando, você que vai me dizer aí se eu estava ou não estava em flagrante. Isso foi agora, década de 90, recente. Oi? Estava saindo de uma festa universitária em um bairro no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Peguei um táxi até o centro do Rio e peguei uma Kombi para ir a um subúrbio. Peguei aquela Kombi profissional, que todo mundo da década de 80, o pessoal dessa época sabe muito bem como eram esses transportes coletivos. Entrei, não tinha ninguém. No ponto seguinte, tinha ali 5 rapazes sem camisas. Meu Deus. Todos eles com mochilas nas costas. Eles se entreolharam, olharam para mim e entraram na Kombi. 3 ficaram na frente, 2 ficaram me imprensando na porta e, ao mesmo tempo, se entreolhando e olhando para mim. Eu tinha ali uma intuição de que eu seria assaltado e realmente estava bem preocupado naquela situação. E acho que de repente eu passo num lugar chamado Morro da Mangueira, em frente, e havia uma blitz ali naquela localidade. E eu dei graças a Deus, né? Agora eu tô bem, agora simplesmente a Kombi foi parada e um sargento abriu a Kombi, colocou uma lanterna em cima do rosto dos ocupantes e logo em seguida no chão. Ficou parado exatamente no meu pé, colocou a lanterna no meu rosto, colocou no pé de novo e quando eu olhei, eu estava enterrado na maconha. Laissez-faire procès, la visite projet do TKO. O que será que ele quis dizer, hein? Não tem caô, não tem caô, não tem história. Tinha muita maconha até o joelho. Olha, enquanto eu estava dando graças a Deus, porque tinha uma blitz em frente, o que eles podiam jogar que estava dentro da mochila exatamente do meu lado, eles jogaram. E aí eu pergunto para vocês, eu estava em flagrante? Se vocês fossem policiais militares, policiais civis, vocês me prenderiam? 2000 anos depois. Bem, eu estou escutando aqui um sonoro deboche, um sonoro sim, né, que vocês entenderiam que eu estava em flagrante. Agora, vocês vão aprender que crime, eu falo crime por quê? Porque considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Vocês vão aprender lá em direito penal que crime pressupõe um fato típico, ilícito, para a maioria da doutrina, culpável. Agora é interessante notar que
Isso foi 2, 3 horas da manhã. E quase umas 5, 6 horas da manhã, umas 3, 4 horas depois, mais ou menos, o sargento me chama e pergunta: onde você está indo? Eu estava indo para o subúrbio carioca, um bairro chamado Madureira à época. E ele disse: você está liberado, ó, a droga certamente não é sua. E eu fiquei, né, pensando: por que você chegou a essa conclusão? Ele: não tem como essa droga ser sua. Com essa cara de otário que você tem, você nunca poderia estar com essa droga. Eu fiquei feliz, ao mesmo tempo triste, né, conforme ele falou, mas ele acabou de certa forma julgando, né, dentro daquele contexto. De certa forma, na rua quem julga são os policiais militares, de uma forma geral. Isso de fato é o que acontece. Agora, se você for pensar aqui, houve flagrante? Claro que não houve flagrante. Eu estava cometendo a infração penal? Não. Eu acabei de cometê-la? Não. Tudo bem que ele não sabia, ele não tinha como saber exatamente o que ocorreu, tá? Eu fui perseguido em algum momento? Não. Logo após, pela autoridade, por alguém, não. Mas realmente eu fui encontrado logo depois com instrumento, armas, objetos. Agora, que façam presumir ser ele o autor da infração, graças a Deus ele foi iluminado e entendeu que eu não tinha nada a ver com aquele problema. Tá? Então, quer saber o que é flagrante? Estude o 302 do CPP com a teoria do crime, conceito analítico de crime, fato típico, ilícito e culpável. Eu acredito que vocês, quando saiam para passear, por exemplo, vocês vão tomar um banho, vocês vão colocar uma roupa bonita e você pensa: caramba, eu sou bonito pra caramba, tô muito bonito. Mas por que você é bonito? Por que você está se vestindo bem? Essa conclusão é sua. Você tem uma percepção de você que pode não ser a mesma percepção de um terceiro em relação a você. É verdade. Foi. Hoje, 2019 para cá, o estelionato, por exemplo, o crime descrito lá no artigo 171 do Código Penal, e muita gente diz que normalmente as vítimas desse crime de estelionato acabam, de certa forma, não gosto muito de falar dessa forma, mas policiais costumam abordar dessa forma. Não, ele caiu no golpe por ter olho grande. O sujeito, ele cresce o olho naquela situação, acaba tomando a invertida do estelionatário, e muitas vezes ele fica com vergonha de chegar na delegacia e falar: olha, eu fui comprar um carro no valor de 15 mil reais, mas eu sei que o carro valia 50 mil, mas foi uma situação ali que na minha cabeça dava para fazer acontecer, enfim. E aí fez um depósito no Pix e juntou o dono do carro, juntou com o vendedor, colocou um terceiro, marcou no cartório, mas antes que colocou o Pix, o cara some, bloqueia você, te deu uma volta e você fica com cara de quê? Que coisa mais linda! Mas imagina, naquele dia que tudo dá errado. Você acordou mal, aconteceram várias coisas na sua vida naquele dia que foi pesado. Você chega para trabalhar e o chefe responsabiliza você por um ato que você nem fez. E aí você está muito chateado, você está possuído pelo mal e você pega uma pistola que está em cima da mesa que o vigilante deixou para ir no banheiro, olha para o chefe e pensa: eu vou matar esse chefe. Você é maluco, é? E dá 54 tiros com aquela pistola, um carregador enorme, cheio de pistola com 60 tiros. E você deu tiro no seu chefe. Mas por que você deu tiro? Você estava chateado e aproveitou que o chefe estava aparentemente meditando em uma sala. E aí você é pego. Alguns anos depois, julgamento no tribunal do júri, e o perito diz que não houve homicídio. E você, não houve homicídio? O sujeito leva 54 tiros, você diz que não houve homicídio, a perícia diz isso, diz. Aquele fato não é criminoso. Você pensa: só tem maluco, só tem doido na administração pública? Não é exatamente isso. Porque ela chegou à conclusão que, na verdade, aquele sujeito já estava morto quando recebeu os 54 tiros. Matar morto não existe. Matar morto não é crime. Ele sofreu um infarto 1 hora antes e por isso que ele estava no seu banco, aparentemente meditando. Abstraindo eventuais crimes, por exemplo, como porte ilegal
de arma de fogo. Também não há que se falar em vilipêndio a cadáver, que não foi a intenção aqui. Mas o fato de matar alguém não existiu. Mas quando eu penso especificamente no tribunal do júri, nós temos os jurados. Eles sim, eles vão dizer se o sujeito é ou não merecedor de cumprir uma determinada pena. Agora, o quantum da pena é aplicado pelo juiz presidente, o juiz togado, o juiz que fez o concurso. Só que não se justifica o porquê que o jurado A, o jurado B, optou por condenar o réu. Eu fico imaginando uma situação em que você pudesse entrevistar, isso não pode ser feito, evidentemente, mas se você pudesse fazer uma pesquisa, vamos entrevistar 7 jurados. Um jurado poderia falar o seguinte: não, eu resolvi condenar porque aquela testemunha, para mim, foi muito contundente no que ela fez e eu tenho certeza que fulano praticou aquele determinado delito. O outro já vai ter uma impressão diferente, não, só aquela testemunha só fez mentir, só fez tentar enganar o magistrado. Com certeza, eles não justificam a decisão. E curioso, salvo engano, isso foi no norte, já tem mais ou menos uns 12 anos, ocorreu a seguinte situação: no meio de um tribunal do júri, uma testemunha diz o seguinte: Excelência, eu tenho como demonstrar em que esse réu não praticou o ato ilícito. Eu não sei se vocês acreditam, eu sou médium, eu trabalho com os espíritos e aqui do meu lado o morto está falando que não foi essa pessoa e eu tenho como demonstrar isso. Agora você imagina isso no tribunal. O promotor foi o primeiro ali a fazer uma intervenção e aí começou-se uma discussão e depois da suspensão do tribunal, não sei o que deu do pessoal que resolveram escutar a testemunha, que começou a narrar situações que na cabeça de alguns justificariam tranquilamente o afastamento da responsabilização de quem estava ali como réu. O resumo da ópera: os jurados entenderam que aquela pessoa que estava sendo julgada deveria ser absolvido e foi absolvido. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? O que o promotor fez? Entrou com um recurso para que fosse ali anulado o julgamento. A defesa, sabiamente, disse o seguinte: olha, o tribunal do júri, ele julga por íntima convicção, é exceção ao nosso sistema. E como íntima convicção, não se justifica o porquê de uma condenação, não se justifica a questão ali das provas. Quantas provas foram apresentadas naquele tribunal? Várias provas. Uma busca, uma apreensão, um interrogatório, uma interceptação telefônica, acariação, vários testemunhos, uma apreensão de celular demonstrando determinadas conversas, enfim, várias provas foram apresentadas e eles alegaram que não haveria como categoricamente comprovar que especificamente aquele morto, né, aquele suposto morto que estaria ali do lado, de certa forma conseguiu demonstrar ali e levar os jurados a entender que realmente deveria ser absolvido. Essa justificativa toda foi em cima dessa ideia da íntima convicção. Grande abraço e até mais. It emerges ever so silently, but I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know